Olá, boa noite. Bom, estamos aqui agora para a última live do dia, desse dia tão especial que é o Dia Internacional da Maconha. E nossa convidada é a Camila Teixeira, da Indeov, uma empresária que deve estar entrando já já para dividir a tela comigo. A Camila é uma jovem empresária que abriu um negócio que tinha como objetivo aproximar pacientes de médicos e importar o medicamento. Camila Teixeira, ela tá. Deixa eu ver se ela tá entrando aqui. Deixa eu ver. Bom, ainda ela não deu o alô, mas deve estar entrando aqui. A Camila vai falar um pouco de como estão os pacientes nessa época de Covid, ou seja, que, Camila aqui, oba, Camila, vamos lá, Camila. Aqui, para dividir aqui o espaço comigo e a gente poder conversar um pouquinho melhor. Camila, oi? Oi, tudo bem? Aê, tudo Deu e certo. você? Deu super certo, não é tão difícil, né? Sim. Camila, como você tá? Tudo bem? Tudo, e vocês aí? Como é que vocês estão? Hoje eu acompanhei aí algumas lives, um dia bastante importante, com diversas contribuições aí. Parabéns pela iniciativa. Fiquei super feliz aí com o convite. Obrigada, agradeço em nome do Sechá também e em nome de todas as pessoas que estão entrando e vão entrar na live que estão querendo saber da sua experiência aí no mundo da cannabis. Para quem está entrando, então, eu sou Valéria França, quem está aqui com a gente é a empresária Camila Teixeira. A Camila Teixeira é da Indeov e a Indeov é uma empresa que foi bastante elogiada que ano passado, em 2019, entrou para as empresas aceleradas pela ONU, não foi isso, Camila? Exatamente. A gente teve uma participação bastante importante aí, né, desde 2015, né, nessa luta ao acesso. 2016 a gente efetivamente iniciou nossas atividades aqui no Brasil e tendo, claro, né, esse diferencial no formato de como a gente acessa esses produtos no Brasil, né? A gente entendeu as dores, né, dessas empresas ao virem para o Brasil. Então, no primeiro momento, a gente mapeou quais eram as dores, né, em 2015, e a gente identificou algumas naquele contexto, que era a indisponibilidade de produtos, né, a falta de informações, porque nessa época, se a gente procurava a palavra cannabis, eram poucas páginas disponíveis, né, em comparação a hoje, que são centenas. E na perspectiva da burocracia, que ninguém estava resolvendo essas dores, né, naquele contexto. Então a gente se juntou muito aos médicos e aos pacientes naquela ocasião para mapear como que a gente entraria com essas soluções aqui no Brasil, tá? Então iniciamos nossas atividades oficialmente aqui com essa equipe em 2016. E Sensacional. desde então a gente vem evoluindo na parte de programas de pacientes, programas de médicos, né, que visam a facilitar a vida de todos, né, com os médicos fazendo as visitas, apoiando nessa parte técnica, científica, que é determinante para que o médico se sinta confortável em prescrever para os seus pacientes, fazendo a parte até de consultoria terapêutica ali, exposição de casos clínicos, apoio na parte de prescrição para os seus pacientes, e quando eles estão prontos, a gente entra com esse diferencial que sempre foi o nosso assim, diferencial mesmo, né? Que é o acolhimento aos pacientes, que a gente sempre fez com muito cuidado, individualizado, explicando, né, como que é essa terapia, fazendo a parte da facilitação do acesso a esses produtos, fazendo acompanhamento terapêutico, que é tão importante para esses pacientes. Quando eles iniciam esse tratamento, as dúvidas são diversas. E se a gente pode facilitar, né, o contato deles com os médicos e com essa equipe especializada que a gente tem, né, multidisciplinar, de diferentes áreas da saúde, principalmente, né, a gente deixa eles muito mais tranquilos quando iniciam esse tratamento. Então, é muito importante, e é assim, o nosso core ali, que a gente brinca, que é o monitoramento terapêutico, né, que a gente faz isso de forma individualizada. Muito cuidado, é um apoio humanizado. E fez com que a gente realmente tivesse o reconhecimento, né, do PNUD ali como um projeto, né, do Accelerate 2030, com
o objetivo sustentável, né? Assim, as ODSs, né? Para a gente, inclusive, enquadrados na ODS Saúde e Bem-Estar, né? Para fazer com que empresas de impacto social como a nossa pudessem, inclusive, levar essas soluções para outros lugares do mundo, né? Então, foi um importante reconhecimento, até porque tivemos a presença de empresas de renome, como a Pfizer, Boticário, entre outras, e foi, assim, uma experiência excepcional e um reconhecimento pelo trabalho aí de luta no acesso a essa terapia, empenhado aí com tantos esforços, 24/7, porque realmente, né, começar esse mercado, né, fazer um novo ecossistema não é tarefa simples, mas a gente vem aí trabalhando com muita dedicação. E eu acho que vocês, né, eu sempre digo, né, a parte da comunicação é fundamental, Valéria, porque é isso que quebra o preconceito no final. A gente tem visto, assim, olha para 2015 e olha para agora, quanto a gente já não evoluiu, quanto a gente tem de evoluir, né? Eu acho que o dia de hoje é super especial. Que bom que vocês estão aí. A gente já tem até uma regulação, né? Ainda não é das melhores, mas já é o primeiro passo, né? Não, absolutamente. Temos avanços cada vez mais aí a ser feitos, né? A serem feitos. E eu lembro quando a tua empresa foi escolhida, era a única de cannabis, né? Sim, a gente teve. Exato, fomos a primeira empresa de cannabis a ter esse reconhecimento, né? Alinhados aí com mais uma vez, né? O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Foi um reconhecimento, acho que para todos, porque à medida que a gente vai avançando, né, no tema, entidades como a ONU, por exemplo, só validam, né, que a gente está no caminho certo. Claro. Então, acho que foi assim para nós, assim, porque afinal a gente teve um pioneirismo também aqui, né, no Brasil. E não é só também a parte da facilitação desse acesso, é garantir que as empresas venham ao Brasil da forma correta também, né? Porque acaba que não fazendo o caminho esperado, né? Às vezes essas empresas chegam com uma outra proposta que acaba até prejudicando, né? Assim, quem vem fazendo um trabalho sério no Brasil. Então, isso tem provado para a gente, né? Nesse braço de consultoria que a gente também realiza para as empresas, com essa inteligência de mercado aplicada, né, e claro, assim, acumulada aí nos últimos anos, o que a gente pode fazer com que eles entrem de uma forma correta no mercado brasileiro, seguindo todos os protocolos, né, de exigências que daqui para frente serão cada vez maiores da Anvisa, né? Sim, sim. Porque, como você falou, nós, na verdade, evoluímos bastante, né? Agora os medicamentos estão chegando mais rápido, já existe uma regulação, tem todo um mercado, novos remédios que vão ser registrados no mercado logo, logo pela Anvisa. Ou seja, só tem perspectivas positivas pela frente, né, Camila? Não são perspectivas negativas, não. Então, por isso que a gente tem que realmente nesse dia discutir bastante, como você falou, hoje é um dia especial, né? E para quem está chegando agora, cada vez as pessoas estão entrando mais, repetindo, quem está com a gente hoje é a Camila Teixeira da Indeov, e hoje foi um dia especial para o Sechá, porque o Sechá entrou com uma série de lives para explicar melhor, para falar de saúde, falar de jurisprudência, falar de cultivo, falar de pacientes, e hoje nós estamos na live final. Eu sei que a Camila, quando ela começou, ela entrou nessa história de Indeov, e quando ela começou a empreender, né, corajosamente aí aos 30 anos no mercado da cannabis, mesmo perante tantos preconceitos, eu lembro que numa das entrevistas você falou duas coisas que me marcaram, que você tinha assistido o filme Ilegal, que realmente te impressionou, e também falou da Charlotte, que a menina Charlotte, que faleceu esse ano, né? Também foi uma figura marcante para você. Então, eu queria que você falasse da Charlotte, porque eu sei que a Charlotte, enfim, faleceu esse ano, faleceu agora em abril. Alguns dizem que ela faleceu de Covid. A família não deu certeza absoluta, mas ela foi internada realmente na sessão onde estavam os enfermos de Covid, né? Da Covid. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa luta da menina que chegou aos 13 anos, né?
Sim, foi uma luta extremamente importante, Valéria. Se a gente for pensar na perspectiva de ressignificar, né, o contexto cannabis no mundo, né, ela foi um símbolo assim de luta, é, sendo um dos mais importantes. Claro, tivemos diferenças aí, né, mas íamos aí a Apertadela, coincidentemente, né, em 420, né, 420 de certa forma, né, é uma perda para a comunidade, mas ao mesmo tempo a gente tem que levar em Camila, o teu consideração, som. né, o que show de legado, né, e lembrar um pouco da história dela para quem não conhece, né. Camila, o teu som tá quebrando. Você tá com a conexão boa? Eu não consegui ouvir nada do que você falou. Quebrou, digitalizou tudo. Dá uma olhada nessa conexão aí. E aí depois repete. Conexão, Tá ok? tá, Ah, eu voltou, vou, sua voz eu vou, voltou. Deve ter tá, caído e voltou. Repete qualquer de novo, coisa, então. tá, qualquer coisa se repetir, eu mudo aqui a internet e a gente faz esse teste. Sem problema. Enfim, a questão da Charlotte, né, que é um símbolo tão importante na luta do acesso à cannabis medicinal no mundo, né, que infelizmente, né, a gente teve aí o falecimento dela no mês 4 de 2020, 4/20, né, até, enfim, ironias do destino, mas ela foi, assim, um caso de inspiração para os familiares, inclusive para o início dessa minha jornada na luta de acesso à cannabis do Brasil, né? Se a gente for pensar, para quem não conhece a história dela, né? A Charlotte, aos 5 anos, ela tinha 300 crises convulsivas por semana. E só a cannabis, né, salvou, né? Proporcionou a qualidade de vida, reduziu esse quadro para pouquíssimas crises mensais, além de todos os avanços cognitivos na interação com a família, o mundo. E a história dela foi belamente contada, e é interessante convidá-los, para quem tiver a oportunidade de assistir, a partir de um comentário da CNN, por um médico correspondente, tá, o Dr. Sanjay Gupta, que ele, na verdade, ele faz inicialmente, tá, essa matéria com viés crítico. E quando ele entende o caso dela de perto, ele fala, não, eu vou levantar essa bandeira de luta e falar ao mundo, né, que existe sim essa oportunidade, tá, para não só o caso da Charlotte, mas, enfim, há tantos familiares, né, e lembrar que a gente também só pôde ter esse avanço porque a empresa, né, que pôde, de alguma forma, possibilitar esse tratamento para ela, né, dos Stanley Brothers, que são 7 irmãos, que falaram, não, eu vou assumir, e não só ajudarei ela, como ajudarei a todos, né? Então, foi Não, um... eles, inclusive, desenvolveram uma cepa especial para elas de cannabis que Exatamente. foi batizada com o nome dela, né? Exatamente. Isso revolucionou. É claro que foi uma grande contribuição também, né? Tivemos outros tantos exemplos, como o caso da Charlotte Fidi, mas a gente não pode deixar de lembrar, porque esse documentário, mais uma vez, a comunicação, né, possibilitou outras pessoas a se inspirarem, né? E isso refletiu no mundo inteiro, né? Então, quem Sim. puder assistir, o nome desse documentário é Weed. É, fala um pouco, né, desse contexto da evolução do caso. Fizeram, inclusive, uma versão recente, tá? Contando alguns anos depois, né, do lançamento desse primeiro documentário. Em homenagem a Charlotte, tá? Foram feitas diversas mensagens, foram enviadas diversas mensagens de solidariedade à família também. É um movimento que tem sido aí expandido até. Eles fizeram o dia oficial da Charlotte Fidi. O estado do Colorado anunciou isso, como o dia 7/4, que foi infelizmente o dia do falecimento dela. E eu acho que é sempre importante, né, a gente pensar no histórico, do que nos trouxe até aqui. Se a gente está falando hoje desse assunto, galera, muito se deveu, né, a esse caso, que ficou conhecido como uma referência no mundo e que vai cada vez mais inspirar, porque essa rede, uma vez constituída, ela se tornou algo assim, hoje, em proporções gigantescas e cada vez mais, né, a gente vai poder aí compartilhar esses casos e fazer com que mais pessoas entendam e vejam esse potencial da planta, né, e apliquem, né, em tratamentos, né, esse é o maior foco.
Vale lembrar que a Charlotte tinha síndrome de Dravet, que é uma espécie de epilepsia que se tem na infância, é uma síndrome rara, que algumas crianças têm aqui, né? Inclusive, é o mesmo caso que levou a Cidinha, sabe, da Cultive, vamos Sim, lembrar dela, exatamente. uma querida, né? Que também Exatamente. teve uma luta muito parecida com a da Charlotte, que também se inspirou no caso da Charlotte, que foi procurar cannabis medicinal para a filha dela, que nasceu com síndrome de Dravet, justamente pelo caso da Charlotte. E que também foi numa época que era bem mais difícil, né? Sim, Ela foi atrás de maconha mesmo, foi atrás do produto, aprendeu a desenvolver o óleo, e depois ela conseguiu, quando ela já estava plantando, ela conseguiu uma liminar do juiz depois de muita luta e custa ali para produzir o remédio da filha dela. Então, acaba sendo uma homenagem para todas as mães, né? Todas as exatamente. mães que têm suas Charlottes dentro de casa e Sim. que lutam a beça para as filhas progredirem, terem uma vida normal, terem uma educação melhor, né? Enfim, é só o que a mamãe quer, né? No final das contas. E aí Exatamente. eu queria aproveitar também para fazer o link, que eu sei que você está muito próxima desses pacientes, né? E queria saber, nessa época em que esses pacientes que já têm um problema crônico, já vivem com a doença, né? A doença já é muito presente na vida delas, que hoje estão, durante uma pandemia, dentro de casa, numa quarentena. E quero saber como é que isso está acontecendo, se eles estão mais aflitos, se eles estão com medo de que o medicamento não chegue, porque eu sei que está chegando, né? Até eu fiquei bem feliz que eu também pensei, será que vai faltar medicamento? Porque nos Estados Unidos aumentou o consumo de cannabis, será que vai faltar aqui? Mas parece que não, né, Camila? Então conta pra gente como é que tá essa história, como é que tá andando esse ritmo medicamento, um ritmo paciente, estados de humores. Sim, claro. Existe naturalmente uma apreensão, porque a gente está numa fase que todos estamos aprendendo a lidar, né? A saúde aqui é foco para todos, né? Todas as medidas que a gente puder tomar, né, para a gente evitar que a gente, enfim, avance em qualquer caminho aí que não esperado, né? A gente tem sim, né, cuidado desses pacientes, num contato muito próximo, né, para deixá-los tranquilos, porque afinal, quando a gente está pensando, né, como os nossos parceiros, né, a gente trabalha hoje com duas marcas bastante importantes, são as maiores dos Estados Unidos, né, a gente entrou com elas em ação justamente para garantir a disponibilidade de produtos para até essas fases, digamos assim, né, Uhum, atípicas, né, em uhum, que naturalmente as empresas elas têm que estar numa estrutura muito maior para conseguir, né, solucionar sem impactos. Então, como é o nosso caso, a uhum. gente teve, claro, né, um respaldo de que sim, haverá continuidade de fornecimento, muito embora a gente perceba assim que o consumo para esse tipo de produto aumentou, até pelo contexto, para casos de ansiedade, estresse, insônia, mas a gente se preparou para isso também, claro, né? Para deixar ali os produtos disponíveis sem afetar o fornecimento para esses pacientes no Brasil. É sempre importante, né? Porque afinal existem diversos pacientes no Brasil que usam diversos produtos diferentes, que eles também questionem, né? Essas empresas representantes aqui no Brasil, se haverá descontinuidade, né? Por uma disponibilidade de produtos, para que também eles possam se organizar também, né? Com a orientação devida dos médicos, porque eu acho que isso vai caber muito para, enfim, aquelas empresas que não estão preparadas para esse plano, né, de contingência, que no nosso caso não afetou, tá? Tá. A gente teve, claro, como a gente tem uma equipe reduzida na Anvisa no momento, nos aeroportos, podem ocorrer atrasos, tá? Não fomos afetados, a não ser com um caso ou outro, né? Uhum. Mas, assim, o fluxo segue normal. São 15 dias, né, aproximadamente, que a gente acaba dando, porque afinal existe um processo, né, Valéria? Quando esses produtos chegam no Brasil, existe uma necessidade de vistoria, tanto pela Anvisa quanto pela Receita Federal. Então, o fluxo é esse, né? A gente está num contexto muito mais favorável hoje, que a obtenção dessa autorização da Anvisa reduziu de 70 dias, que era o prazo que a gente tinha no final do ano passado, que você Cura, né? acompanhou muito bem.
para 10 dias, até menos. A gente tem casos hoje que um dia o paciente já recebe essa autorização. Então, avanços têm sido feitos e a gente não tem sentido, porque a gente tem esse contato direto com os pacientes, nenhum impacto da preocupação. Preocupação existe, mas a gente tem contornado, né, mandando comunicações recorrentes e fazendo a parte que cabe aí a todas as empresas hoje do Brasil a fazer. Para deixar todo mundo tranquilo, Para né? deixá-los todos tranquilos. Mas sim, existe, infelizmente, né, assim, esse contexto que ninguém previa, né, Valéria? Infelizmente. E a gente tem que contornar da melhor maneira. Sim. Agora, aqui também aumentou o consumo, porque a gente tem muito dados dos Estados Unidos, né? Sim. Porque que lá a indústria ela é registrada de uma outra maneira. Exato. Aqui, como ela é muito pequena, a gente não tem muito número ainda. Aumentou também aqui o consumo para ansiedade, depressão? As pessoas pediram mais? Ou... Eu acho que assim, para empresas da cadeia de bens de consumo, né, da saúde, o cenário tende a ser favorável, né, até, né? Ou seja, existe uma demanda, porque existe uma preocupação geral, né? Será que vou ficar sem produto? Isso leva as pessoas a comprarem mais, tá? Tá. Então, nessa Então tem esse perspectiva... outro lado, né? Medo de ficar sem, então eu vou dar uma estocada em casa, até E pelo claro, preço, né? O dólar aumentou bastante, eu já vou exato. comprar para não pegar o preço mais alto lá em cima, que é compreensível, né? O que é absolutamente compreensível, exato. Só se a gente pensar no exemplo dólar, né? Hoje, né, o dia 4 do dia 20 de 4, se a gente olha do dia 20 de 4 do ano passado, a gente tinha aí o dólar a 3,93 aproximadamente. Hoje a E a gente está gente com esse achava dólar. muito, né? Hoje Pode esse ser dólar sempre está. pior, né? Exato, sempre pode, né? Esse dólar está 5,28 agora, né? Ou seja, a gente tem aí quase 35% de diferença, né, cambial. Então, o que pode levar, claro, né, um impacto nessa parte, tá? Mas na perspectiva de continuidade, né, do uso, a gente não tem sido impactado, tá? Assim, a demanda tem sido como, assim, crescente, porque a gente está num momento favorável para demanda para iniciar tratamentos de produtos à base de cannabis, né? O Brasil tem tido avanços, cada vez mais teremos. Ah, sensacional. Então, até agora, boas notícias, né? Sim, E me diz uma coisa, e os negócios, hein? Vamos falar um pouco de negócio. Eu gosto de falar de negócio também. Como é que tá nessa época de quarentena o teu negócio? Eu sei que você, na verdade, faz um trabalho muito online, né? exato. Mudou alguma coisa? Como é que tá? Eu acho que assim, sempre vai mudar, porque afinal a gente está falando de um novo contexto, assim, né, social, econômico, político até, assim, a gente vai passar, enfim, por uma nova etapa nas nossas vidas. A gente tem tido, claro, né, uma adequação a home office que para a gente não foi tão impactante, porque como você bem colocou, a gente já é digitalizado no atendimento a esses pacientes, a esses médicos. Mas é claro, a gente introduziu assim, né, ferramentas de uma comunicação interna mais eficaz, né? A gente usa aí o Slack, que é uma ferramenta super importante aí para, enfim, fazer com que a comunicação seja mais ágil no dia a dia. Ferramentas de gestão, a gente tem implementado tudo a nosso favor, né? E é um momento que eu falo, né? Oportunidade, né? Em frente à crise, eu sei que pode ser um pouco clichê, mas é um fato, né? A gente agora está assim, avançando bastante em digitalizar integralmente todos os nossos serviços, que são gratuitos, tá? Aos pacientes e aos médicos, mas de uma forma assim que a gente não perca, né, essa experiência que a gente aplica com tanto cuidado, né? Que é esse acolhimento aos pacientes, né? Que é o que faz a diferença hoje no Brasil, né? Frente aí a tanta demanda, né? De busca por esse tipo de tratamento, né? E que agora passou a ser totalmente online, né? Sim, a gente já tinha, né, esse atendimento online e agora a gente está só, digamos assim, vamos aperfeiçoando cada vez mais para digitalizar integralmente, tá? Tá. Inclusive na perspectiva aí, né, desse apoio que a gente faz depois que eles iniciam o tratamento, entre outras ações que a gente realiza. Então, a gente está nessa força-tarefa hoje, que com uma equipe super engajada e fazendo o que a gente faz de melhor, né? Esse suporte individualizado aí para todos que nos buscam.
Me diz uma coisa, desses pacientes que chegam, os novos pacientes, tem sempre gente nova chegando, né? Sim. Qual que é a principal dúvida deles? Quando eles começam e, enfim, tem toda uma história de preconceito. Eu sei que tem muita gente, tem muita resistência para começar um tratamento com cannabis, porque, assim, como você disse, não tem tanta informação assim. Tem todo mundo, e a maioria tem medo de ser chamado de maconheiro, né? Vai virar maconheiro, vai dar maconha pro seu filho. E eu sei que algumas mães ficam desesperadas, falando: não, não vou dar maconha pro meu filho, como é que eu faço, né? É, como é que lida com isso? Eu acho que assim, o mais importante, né, é a equipe pronta para atender esses casos. Porque os pacientes chegam até nós em diferentes momentos. Às vezes eles não sabem de nada e a gente tem que fazer, né, essa parte da educação individualizada. Eles precisam de um apoio a um médico que possa receitar esse tipo de produto. Às vezes eles já chegam com a autorização pronta, então eles têm dúvidas, né, normalmente só na perspectiva de como faço para comprar. Então a gente faz a gente mapeia exatamente em que fase que esse paciente está para entrar com tudo que a gente pode fazer para ele ter, né, o acesso ali no menor prazo de tempo possível, Mas com todo o cuidado possível. quando é aquele paciente virgem, acabou de chegar, não sabe nada, como é que você faz? Como é que é o approach para que ele fique tranquilo, para que ele não sofra com isso? A gente acaba compartilhando muitos casos, tá? Próximos também, né? Aquela indicação específica. Então, é um momento ali muito de... esse é um momento especial, né? Individualizado, né? Para educá-lo, tá? Em relação ao potencial terapêutico, em relação ao compartilhamento de outras histórias similares, fazendo, obviamente, né, esse direcionamento para o médico que se ele precisa, né, ser educado. Esse médico, em conjunto com a nossa equipe, também composta por médicos e técnicos, farmacêuticos, entre outros da área da saúde, fazem esse programa, digamos assim, especializado, né, colocando o médico deste paciente em contato com essa equipe, e a gente fazendo um trabalho a quatro mãos, digamos assim, a gente, né, com uma equipe mais voltada para o paciente e também uma equipe voltada mais para o médico desse paciente. Então, assim, é muito raro, Valéria, a gente receber um paciente cru, porque ele normalmente ele já vem estudado, ele está conectado a diversos grupos de pacientes, grupos no Facebook, enfim, são mães, afinal, e normalmente ali, né, é um público maior que nos procura, que vão fazer de tudo para conseguir, né, trazer alívio e qualidade de vida para os seus filhos, né? Então, é muito mais comum hoje, né, que eles já cheguem uma etapa um pouquinho assim mais evoluída. E aqueles que não, a gente pega na mão e a gente vai percorrendo por tudo que é necessário até que eles consigam falar, ok, estou pronto para fazer a importação e iniciar o tratamento. E você tem psicólogas no grupo também, não tem? A gente tem, hoje, assim, um psicólogo que trabalha com a gente tem nutricionista, farmacêutico, uma equipe bem multidisciplinar para a área da saúde, porque é isso que vai diferenciar, né? Quanto mais assim, técnico e a gente faz esses treinamentos frequentes com essa equipe, melhor vai ser a experiência, né? Sempre, do paciente e do médico. A gente tem uma concepção assim também nesse programa de paciente, porque esse tipo de programa que a gente aplica não é novidade. A indústria farmacêutica hoje, ela, assim, tem, assim, dentro do serviços que contratam especializados em programas de paciente. Então, a única coisa que a gente fez foi direcionar esse formato que hoje já é utilizado para a indústria farmacêutica com a especificidade da cannabis, tá? Entendi. Com toda a estrutura para prover a solução de acesso, mas especificamente de cannabis medicinal. Entendi. Agora, os seus psicólogos te dão algum feedback de como que tá o humor dessas pessoas com a questão da doença? A doença está sendo um medo maior, menor? Como é que eles estão reagindo? A gente tem, sim, claro, feedbacks. Eu sempre recomendo até, assim, para a equipe que a gente faça esse exercício de compartilhar essas dores, porque, afinal, digamos, esse é o nosso propósito, né? Entender a partir do outro, né? Como que a gente pode melhorar cada vez mais. Claro. Então, sim, existem casos, assim, de muito desafio que essa mãe ou que esse pai ou esse familiar, eles tiveram que percorrer
tudo que você pode imaginar com terapias anteriores que não foram eficazes. Então, a depender dessa fase que ele chegue até nós, são quadros bastante desafiadores até, né? De colocar até a cannabis como a esperança, e que não é, né? Vai depender de caso a caso. Pode ser que seja muito eficaz para você, Valéria, mas pode ser que não seja tanto. Então, é um desafio até você conseguir também trazer o alinhamento das expectativas, né? Para que Com também não relação... espere demais, né? Não fique Exato, depositando tudo, porque exato. eu já ouvi muitos relatos de pacientes que até acertarem a medicação demorou bastante tempo, né? Exato, e pode durar, assim, o resultado pode vir em uma semana, pode vir em 3 meses, vai depender de caso a caso. Né, existem diferentes produtos, né, diferentes Uhum, cepas, ou seja, uhum, diferentes fatores que vão influenciar, tá, a eficácia, né? E a gente uhum, sempre recomenda também, né? Olha, às vezes não foi o produto para você, então recorra a outro, porque aqui a gente tem um mundo, né, ainda a ser descoberto em relação, né, à parte científica, a parte de como aplicar a melhor terapia. Uma coisa é um país que está evoluído nesse tema, que pode sim. prover aos seus pacientes, né, diferentes opções terapêuticas, com diferentes cepas, com diferentes produtos. Outra coisa é no Brasil, que a gente tem uma restrição de acesso ainda, né, infelizmente. Isso está mudando? Tem mais produtos vindo? Sem dúvida, mas a gente tem muito a avançar, especialmente nesse contexto regulatório que a gente está agora, né, passando de uma transição que vai ser muito mais fácil de você acessar esses produtos no Brasil, mas ainda não no modelo ideal, né? O modelo ideal seria como nos Estados Unidos, no Canadá, você sai do consultório e você já pode recorrer a esse produto, né? Em qualquer lugar, farmácias, lojas de vitaminas, supermercados, mas aqui não é bem assim. Uhum. E me diz uma coisa, qual que é o planejamento que vocês fazem a partir do momento que esse mercado for abrindo mais? Vai mudar o tipo de atuação da Indeov? A gente está nessa fase de transição para colocar os nossos produtos também, né, sendo comercializados nas farmácias. A gente está nessa transição no momento, inclusive já na coleta desses documentos, porque não é, assim, digamos, da noite para o dia que a gente faz, especialmente nessa fase em que a Anvisa está centralizada completamente no tema Covid. Uhum. Então, assim, sempre foi parte da nossa estratégia, né, se adequar conforme a Anvisa nos permitisse, né, ou seja, as Uhum. políticas nos fossem favoráveis, né. Então, a Uhum. gente está, assim, até com a perspectiva de Covid também, né, as nossas estratégias não mudaram, a gente segue bastante focado, né, no alcance do que foi planejado, né, vai ser Hello? 327. Você não está me ouvindo? Peraí, deu uma. Agora você voltou. Repete. Você está me ouvindo agora? Agora tô. Talvez seja porque eu estou falando muito rápido, não está acompanhando. Deu uma. Deixa eu Sabe ver quando aqui. a conexão dá uma paradinha assim? Ela deu uma congeladinha, carregou Ah, e tá. voltou assim. Não é Então sua tá. culpa, não. Então tá. Então, você estava falando? Assim, não, que na perspectiva aqui da nossa transição para a nova resolução de comercialização nas farmácias, que a gente sempre nos projetamos com base em adequações conforme assim, as resoluções fossem se abrindo, né, para a gente aproveitar, né, claro, dos contextos. Então, a fase que hoje nós estamos, que nos permite essa adequação, é a da comercialização desses produtos nas farmácias. E a gente está exatamente nesse momento aí de transição. Uhum. E Eu muda, sempre, a partir do momento que eles estiverem nas farmácias, o que muda para vocês? bom, eu acho que, claro, vai ser uma questão de acesso muito maior, né? A gente está falando aí de 10 milhões de pacientes que poderiam ser beneficiados diretamente, né, em diferentes indicações, claro. A gente pensa que autismo, epilepsia, dor, câncer, dor crônica, Parkinson, né, assim, existem diversas indicações possíveis hoje e a gente sempre entendeu, Valéria, que por um determinado período da nossa história que a gente teria que criar conceito, né?
trabalhar muito bem, né, digamos assim, o que é, né, esse tema, como a gente está agora divulgando, cada vez mais esse assunto está em voga, e as pessoas estão querendo esse tipo de tratamento, para posteriormente a gente se adequar. Tá. Então, está muito alinhado com o que a gente nasceu para, né? Facilitar cada vez mais dentro das possibilidades legais para isso. Uhum, uhum. Teve uma pergunta aqui de uma moça chamada Gabi Oliveira. Ela já participou de outras lives. Muito obrigada, viu, Gabi, pela audiência aí. E ela fez uma pergunta que eu acho que outros devem ter essa dúvida. Todo médico pode prescrever cannabis medicinal? Sim, todos os médicos podem prescrever. A Anvisa, ela nunca, assim, barrou qualquer solicitação, independente, tá, da especialidade desse médico. Então, são diversas hoje indicações beneficiadas. Então, sim, todo médico pode prescrever cannabis hoje para os Só seus que, pacientes. só que o indicado é que ele tenha um conhecimento ou uma especialidade para esse lado de cannabis medicinal, né? Exatamente. E por isso que é tão importante, tá? Os médicos, digamos assim, se beneficiarem, né, dessas tantas opções que hoje já existem de educação para eles, né? A gente faz essa parte também, né, individualizada com esses médicos, tá? Mas, assim, cada vez mais, eu acho que existem soluções que estão sendo aí aplicadas para que o médico, ele consiga se sentir muito seguro nessa terapia. Claro que sempre podem aí, né, a recorrer a essas opções já existentes. A gente está aqui para dar esse apoio, esse suporte, tá, para introduzir o tema para os médicos, mas é importante sim e fundamental que eles entendam tudo que está por detrás. Os médicos acabam ainda tendo preconceito naturalmente, tá? Afinal, assim, a formação desses médicos é extremamente técnica e você só vai quebrar o preconceito com educação, né? E eles são extremamente curiosos, né? Uma vez que você inicie com um estudo científico, que hoje, né, estudos nessa área têm sido cada vez mais crescentes, né? E que você aplica a experiência de um outro colega, conta os casos clínicos para esse médico, é uma tendência, né? Ele muda a chave com o tempo, não é da noite para o dia também, mas a educação é chave, é chave. E principalmente nesse contexto que a gente está vivendo, né? Que a gente teve aí a aprovação da telemedicina. Então, os médicos estão agora, né, usando todos os recursos possíveis. Aliás, teve essa aprovação por causa da Covid, né? Exato. Então, é provisório, né? Eles dizem que isso, infelizmente, pós-Covid, né, não necessariamente se aplique, mas a gente tem essa opção para que os pacientes não sejam impactados, porque nem todos podem atender online. Assim, eu falo com alguns médicos e eles falam, olha, para o primeiro caso, eu prefiro fazer dentro do meu consultório, porque afinal é um momento em que ele vai, né, ouvir aquele histórico, que ele vai poder, né, entender o paciente ali presencialmente. Mas existem hoje soluções, tá? Inclusive a gente vem digitalizando esse apoio aos médicos, assim como tem clínicas, né, que são especializadas em acesso a esse tipo de tratamento, como a Gravital, por exemplo, né, que os médicos estão aí à disposição, né, digitalmente, bem como outras vias, né, de apoio a esse médico para que ele possa introduzir de forma segura e com qualidade o tratamento com seus pacientes. A Endeavor está fazendo, ela também dá esse atendimento, ela também proporciona esse atendimento online dos médicos, não? Sim, sim. Ah, A que gente legal. faz, tá, essa parte com os médicos à distância, porque é isso, como eu te falei, a gente sempre teve esse modelo digital, seja com paciente, seja com médico. Os médicos a gente tinha também, né, o compromisso da visitação, né, porque esse é um modelo aí aplicado também e bastante funcional, né, na indústria farmacêutica. E a gente entendia a diferença, porque quando esse médico está falando com alguém tecnicamente preparado, existe uma tendência aí mais fácil, né, para ele introduzir essa terapia com seus pacientes. Mas Sim. sim, a gente continua fazendo digitalmente esse apoio, né? A gente faz assim essas ligações com eles, né? Essas visitas virtuais. E isso tem sido bastante assim bem respondido a esses médicos, que eles não ficam sem esse cuidado que a gente, enfim, historicamente vem aplicando a eles. E não é porque a gente está nesse contexto que vai ser diferente. Uhum. Eu tava puxei aqui na internet que eu não lembrava de cor o número de médicos no Brasil, né? 400 mil médicos.
Exato. Desses, quantos tem? Você lembra quantos hoje tem a especialização? Conhece cannabis medicinal? É muito pequeno, não é? Infelizmente, sim. A gente tem aí um número que varia, tá? De 1.300 a 1.500 médicos, prescritores. Existe uma tendência a aumentar nesse número, especialmente quando os médicos estão acompanhando não só as notícias, mas como os avanços na perspectiva regulatória. Uhum, É muito importante também para os médicos, no quesito de segurança, da continuidade do tratamento com seus pacientes, que esses produtos possam ser oferecidos também nas farmácias, né? Então, isso é uhum. um ponto que a gente vem sendo bastante questionado. Os produtos que hoje a gente está trabalhando com seus pacientes, eles vão continuar, uma vez possibilitado, né, a oferta nas farmácias? E sim, sempre foi o objetivo e a gente está trabalhando para isso. Então, é importante que os pacientes também busquem a entender com né, os fabricantes ou com essas empresas que estão representando esses produtos, se essa é uma tendência, porque eles ficam seguros também, os médicos ficam seguros também, né? Claro, claro, claro. E o Conselho Federal de Medicina, hein? Continua uma luta, né? Conselho Federal de Medicina e cannabis medicinal. Como é que tá isso, Camila? Eu acho que é uma tendência a avançar, né? Mas sim, infelizmente, assim, a gente teve sempre, né, uma, uma tendência ali um pouco reativa, né? Tanto que em 2014 eles limitam, né, o acesso para crianças e adolescentes, né, em quadros, enfim, específicos, né, em que apenas neurologistas e psiquiatras poderiam prescrever, mas isso nunca foi levado, de fato, em consideração, até pelos médicos também, né? Afinal, a gente tem resoluções favoráveis, né, que protegem esses médicos. E a Uhum. gente tem uma Constituição Federal que permite, né, enfim, né, o acesso à saúde. É, não, e hoje Então, regularizou, né? Está regularizando o mercado, quer dizer, fica um pouco. exato. Então, é uma tendência que eles estejam abertos com o tempo, né? E, Uhum. claro, com o apoio dos conselhos regionais também, que a gente tem tido aí um protagonismo importante de alguns conselhos, e, por exemplo, no caso de São Paulo, né, que sempre tratou esse assunto de uma outra forma, né? Uhum, uhum. Bom, nós estamos chegando quase ao fim aí do nosso papo, que tá tão bom. Gente, mas já? Você voou, né? Voou, é incrível. Eu Que queria saber bom. se você quer fazer uma consideração final aí, falar para quem está assistindo a gente, dar algum recado, desse tempo de Covid, desse tempo que as pessoas estão um pouco mais carentes em casa, e enfim, e no final, e tem mais uma coisa, né? Você é a última live do Dia Mundial da maconha. Então, se você quiser aproveitar e dar um recado aqui, nós vamos adorar. Tá. Eu acho que esse é o momento da gente repensar, assim, diferentes modelos, né, até na perspectiva de como nos posicionamos, né, socialmente, né, na perspectiva humana, de consumo, de relacionamentos, né, a digitalização e a tecnologia que está aí a nosso favor também, né. Ficar em casa é, assim, regra, que a gente possa se proteger durante essa fase. Vamos passar por mudança, né? Mas a gente pode aprender muito com isso, né? Então, claro, existe uma preocupação, sim, né, contínua de como esses pacientes ficam nesse contexto, mas eu quero deixá-los todos tranquilos, né? Porque existe, inclusive, né, a categoria desse tipo de terapia, né, desse tipo de tratamento, né? Que, enfim, não vai ter restrições, né? Até para a perspectiva de exportação, né? São bens essenciais. Uhum. Então, que não se preocupem, né? Assim, claro, é sempre importante eles se informarem, mais uma vez, né? Com aqueles que hoje facilitam esse acesso para garantir que não haja, né, descontinuidade do seu tratamento, porque essa é a última coisa que a gente quer, tá? Sim. E, claro, todos nós termos atenção, né? Que é uma fase em que a gente tende a ficar mais nervosos, né? Com toda a pressão que se submete em diversos campos e que a gente tem que ter muita tranquilidade, vai passar, né? Esse momento aí veio para muitas provas
Acho que vai ser uma revolução, né? Pensando a parte agora empresas, né? Digitalização, a forma como a gente lida com esses, né? A experiência desse usuário, que agora vai ter que ser diferente do que era antes, né? A parte da educação online, que é fundamental, né, para esse nosso tema, e eu tenho acompanhado aí diferentes lives que cada vez mais saiam, principalmente aí para esclarecer dúvidas dos pacientes, esclarecer dúvidas dos médicos. Existe toda uma rede conectada, enfim, diversas pessoas, diferentes profissionais engajados nessa luta, que só tende a crescer no Brasil, né? E sim, a gente está aí passando por isso juntos e passaremos, né? Naturalmente é uma fase, mas certamente isso vai vir para o melhor. Eu sou bastante otimista no tema da cannabis no Brasil, vejo só avanços, a gente está aí com alguns projetos de lei em andamento, mas aquele que está mais avançado, né? Que é o projeto 339 de 2015, né? Que tende aí a avançar, espero que esse ano, né, que é um projeto de lei muito mais próximo da nossa realidade, porque ouviu, né, os diferentes setores do país envolvidos com a cannabis, né? Que está na Câmara Seja dos Deputados, né? exatamente, seja na Presidido pelo perspectiva dos Paulo Silveira pacientes, Teixeira. Aham. exatamente, do deputado Luciano Dutti, assim, pacientes que foram ouvidos, médicos, pesquisadores, cientistas, advogados, empresários. Eu tive a oportunidade, inclusive, de estar lá contribuindo, né? Eu assisti Isso é a uma nossa das realidade. audiências que você participou, inclusive. Sim, E realmente, eles ouviram muita gente, foi impressionante. Eles fizeram muito bem a lição de casa, né? Não foi uma comissão que não trabalhou, muito pelo contrário, né, Camila? não, exato. E eu acho que ele faz jus, assim, está para fazer, assim, cada vez mais, né, frente à nossa realidade. Porque se a gente for pensar, o que é o direito, né? O direito são normas que estão em vigor, né, produzindo efeitos em determinado local, em determinado momento. O Estado não necessariamente acompanha isso na mesma velocidade, porque a gente Sim, teve um protagonismo enorme, uma luta social enorme para chegar onde a gente está. E, sim. claro, a gente tem que fazer leis que se aproximam, né, à realidade. Mas, enquanto isso, vamos trabalhar com o que temos. E a gente tem uma resolução extremamente favorável hoje que está permitindo as pessoas ficarem mais seguras, seja pacientes, sejam médicos, para Uhum. que existam avanços contínuos nesse tema e nessa área. Então, acho que a mensagem é de que sigamos bastante otimistas e fazendo o que a gente sabe fazer de melhor, quem pode proporcionar isso, que é quem está à frente dessa luta, proporcionar aumento de qualidade de vida dos pacientes, porque a gente sabe o quão impactante é essa terapia, né? E qual que é a nossa missão por detrás disso, né? Comunicadores, né? Advogados, empresários que podem facilitar isso, pacientes que têm uma voz assim que ecoa de uma forma tão Aliás, multiplicadora. graças a eles que nós evoluímos tanto, que o setor É, evoluiu sim, tanto, né? São as mães aí numa luta já de anos exatamente, e que mostraram que era exatamente. uma luta verdadeira, de dor, de amor também, muito amor, e que chegou a tudo isso, né? Porque muito provavelmente outro tipo de luta não teria emocionado e convencido tanto aí os juristas e mesmo os legisladores, né? Exato, Valéria. Eu acho que é fundamental a gente voltar ali, né, para a história da Charlotte, que quem perdeu, né, foi um protagonismo, né, na perspectiva de ressignificação, né, de como a gente entende a relação com essa planta, terapeuticamente falando, e que, de fato, existem diversas Charlottes, inclusive no Brasil, né, a gente tem tantos casos aí, né, até com a própria Anne Fischer, que foi uma referência aqui no Brasil, né? E tantos outros casos que a gente pode, até pela nossa aproximação com esses pacientes, né, sentir o antes e o depois, né? Não, E, o que eu acho que é muito importante que quando você falou agora, os negócios que vêm para ficar, as mudanças, eu acho que a internet nesse espaço de tempo se firmou de tal maneira que as pessoas cada vez mais reconhecem a importância de passar um caso à frente, ter o visual, ter o filme, que você acaba emocionando as pessoas, dando incentivo, e ao mesmo tempo você falou das consultas, né?
Você falou assim, a gente falou, as consultas que estão online agora por causa da Covid, mas talvez elas fiquem mesmo, né? Eu comecei há pouco tempo a fazer terapia pelo WhatsApp vídeo, cara. A primeira vez eu achei horroroso, a segunda eu achei maravilhoso. Não sair de Então, casa e fazer a minha consulta com a minha terapeuta. E eu acho que as pessoas vão se sentindo cada vez mais à vontade com isso, né? sim, claro. Você É uma facilita uma tendência. série de coisas, você não precisa sair de casa, você não produz trânsito. Quer dizer, tem uma série de serviços que vai facilitar, eu acho. Eu também E acredito. Eu quebra acredito, preconceitos, né? É uma época que sim. te obriga a agir de uma outra maneira, mas que você aprende outras coisas, né? Então, eu acho que aproveitar ao máximo que essa época tem de dar de bom, né, Camila? Tirar o melhor dela para depois continuar, porque depois continua, né? Tudo, o Brasil volta com toda a força, trabalhando muito, porque o brasileiro não é preguiçoso, nós todos trabalhamos muito, né? Então, Exato. é isso, nada vai parar, tudo vai continuar, né? Exato. É. E eu acho importante também, né, assim, até pela fase que a gente está, né, esses pacientes hoje recorrerem a descontos, né, que é uma forma também de diminuir um pouco esse impacto, né, a gente vem empenhando esses esforços, né, consideravelmente, redução no frete, redução no valor desses produtos, que a gente pode ajudar também, né, aliviar um pouco, porque é uma fase, como você bem colocou, né, É, e que a gente puder fazer para proporcionar ali o menor impacto possível com esses pacientes é melhor que a gente faça, né? E claro, com essa tendência aí, né, a tudo que a gente pode prover à distância, porque é o que vai nos proteger nessa fase, né? sim, E sim. principalmente esses pacientes familiares, né, cuidadores, que estão todos aí muito expostos a risco, né? Nesse grupo de risco aí que a gente percebe, né? Assim, a preocupação, né, nessas ligações que a gente faz com frequência, né, como você até mesmo perguntou lá no início da conversa, tá sendo impactado? Sim, porque é o contexto que a gente está vivendo, as pessoas não sabem como reagem a tudo isso. Enfim, a gente vai passar, naturalmente, é uma questão provisória, e onde a gente pode aprender, né, e colher os melhores frutos dessa fase, né, o que importa aqui para nós, né. É isso mesmo. Camila, você não gostaria de deixar o seu e-mail ou o endereço da Indeov aqui para os nossos Claro, espectadores? eu vou deixar aqui então. Eu vou deixar, eu vou colocar aqui na parte de comentários o e-mail do nosso canal de suporte, tá? Que é onde a gente recebe, né, muitos pedidos de apoio no acesso. E vou deixar o meu para quem tiver interesse também em saber mais aí de como a gente pode ajudar, seja na perspectiva de pacientes que necessitam desse acesso, médicos que precisam ser educados, e até mesmo empresas que tenham interesse em vir para o Brasil, né? Tá Que a aqui, gente né? tem. suporte@indeov.com, é isso, né? Exatamente. Tá E esse é o ótimo. meu pessoal. Estou sempre à disposição. É Afinal, camila@indeov.com, né, Camila? exato, É isso, né? Tá ótimo. exatamente. Afinal, né, Camila, Valéria, você obrigada. sabe que a gente está aí na luta 24/7, né? Quando é missão, Valéria, não tem horário. Ai, a gente está aqui sempre, sempre à disposição. E assim, é muito bonito de ver, né, o antes e depois desses pacientes, a gente conseguir sentir assim, muito próximo, né? Assim, a diferença que é de transformação, né? Esse é o trabalho de impacto que a gente pode proporcionar, né? Mudanças sistêmicas. Então, olha, queria agradecer porque hoje é um dia muito especial. A gente está aí num momento, claro, de desafios, né, perante a pandemia, mas por outro lado, pensando em acesso, que é o tema que a gente está discutindo aqui, né, cada vez mais com avanços para seguir adiante aí, como a gente tem feito bastante trabalho aí com os Ou seja, pacientes, com os médicos, com ou o seja, não ecossistema. desanimem, né? É Exato, isso, não desanimem. exatamente. Essa é a mensagem final. E claro, todos fiquem em casa, né? Que isso é o mais importante nesse momento. Tá ótimo. Camila, muito obrigada. Obrigada a todos que assistiram hoje ao dia de live, quem pôde participar.
Quem não pôde assistir, depois estarão todas disponíveis no Seixá para vocês clicarem e verem. Quem perdeu vai ver de novo, quem quiser ver, quem perdeu vai ver, né? Que não viu, e quem já viu pode ver de novo. Se vale a pena ver de novo, né? Sim. E mais uma vez aqui eu queria agradecer vocês, a equipe Sechat, você também que tem sido aí assim, uma comunicadora assim, importantíssima no nosso, né, na nossa luta aqui em comum. E é isso, eu acho que a mensagem fica, estamos sempre à disposição para apoiar quem necessitar. Olha, o Seixá inteiro que agradece. Eu agradeço particularmente você ter disponibilizado seu tempo para a gente, dar um pouquinho de atenção e das suas informações que são preciosas. E em nome do Seixá, de toda a equipe, muito obrigada, Camila. E espero que você Obrigada. volte outras vezes, tá? Um beijo grande a todos e uma ótima boa noite. Tchau, Boa tchau. noite a todos. Obrigada.